Neste vídeo você vai aprender a fazer o resync automático disponível no site gnose.xyz. O endereço está aí na descrição desse vídeo aqui. Resync é quando você precisa corrigir uma legenda, então é quando a legenda está aparecendo na hora errada, é diferente das falas do que você esperaria que seria, então normalmente ela está atrasada ou adiantada. Uma legenda é um arquivo texto com a extensão SRT, composta por linhas que são as falas que estão no vídeo, por exemplo. Essas linhas aqui, ó, por exemplo, você tem o que o personagem estaria falando, a pessoa, o que quer que seja, e logo acima tem uma informação referente ao tempo em que ela deve ser exibida para você. É isso que faz a legenda aparecer no momento certo, essa informação aqui. Essa informação, esse tempo, ele vem com alguns algarismos, né? Os dois primeiros são as horas passadas, os dois em seguida são os minutos, depois 2 para os segundos e 3 para os milésimos de segundo. Então a precisão desse tempo é de milésimos de segundo, que é uma precisão muito boa para isso. Quando você está com uma legenda errada, o que significa que esses tempos não estão de acordo com o seu vídeo. Então, se você fosse fazer na mão, você deveria abrir o seu arquivo de legenda num editor de texto e alterar uma a uma, percebendo o tempo que elas deveriam aparecer no vídeo. Só que isso seria um trabalho muito grande, assim, você teria um trabalho para centenas ou até milhares de linhas. Então, para isso, você tem algumas maneiras de fazer esse resync, essa sincronia, essa correção, de maneira automática, que seria um pouco mais fácil. Esse site aqui permite que você faça de maneira automática, informando manualmente quantas você quiser, que aumenta um pouco essa precisão. Então, as ferramentas que tem por aí normalmente permitem que você use, você informe duas linhas, ou seja, uma do início, uma do fim, e ele faz o resto. Aqui ele permite que você informe duas linhas, uma do início, uma do fim, e ele faz o resto, mas também permite que você informe quantas linhas quiser, e não necessariamente essas linhas precisam ser do início e do fim, você decidiria. Então aqui funcionaria assim, vamos supor que eu vou fazer com duas linhas, eu quero exatamente uma do início, uma do fim, eu faria assim, criar campos. Aí ele mostra para mim duas colunas, né? A quantidade de linhas é a quantidade que eu informei aqui. Na esquerda eu colocaria os tempos da legenda que eu tenho, ou seja, os tempos errados, e na direita eu colocaria os tempos para onde eu quero que vá, ou seja, os tempos do vídeo que eu estou assistindo. Então, o correspondente, aqui como era e aqui como eu quero que fique. Depois eu clico em selecionar arquivo, coloco o arquivo da legenda que está errada, clico em Resync e aí o site disponibiliza para mim um link para eu baixar a legenda e testar em seguida. Qualquer coisa a gente faz de novo, assim costuma funcionar. Então vou dar um exemplo aqui de como informar isso. Eu venho na legenda e digo, por exemplo, esta fala aqui, eu percebo que ela não está certa, eu venho aqui e colo essa informação. Vamos supor que eu perceba que está aqui, 2 minutos, 16 segundos, 150 milésimos de segundo. Vamos supor que no vídeo que eu tenho ela deveria aparecer um pouco antes, então 2 segundos antes. Então eu venho aqui e informo 2 minutos, 14 segundos, e eu vou dizer 0 milésimos. Se eu coloquei só os algarismos, ele resolve para mim o resto, e aí já está uma parte aqui, eu já estaria com essa informação pronta. A segunda linha eu posso formar do final, mas se eu quero evitar um spoiler lendo a legenda lá do filme, eu posso pegar algo mais para o meio, algo um pouco mais para frente. Então eu vou aqui pegar algo com 1h20 de filme, poderia ser antes, poderia ser com 15 minutos, não importa muito. E aí eu vejo quando isso aqui acontece no filme que eu estou, e aí eu vou informar lá do mesmo jeito. Vamos supor que eu descubra que isso acontece 10 segundos antes, então eu informaria tudo isso aqui, 45 e uma precisão qualquer aqui de milissegundos. Então com essas informações já seria capaz de fazer um ajuste da legenda. Normalmente para um filme 2 linhas são suficientes, mas isso não acontece para casos de shows de TV em que você precisa de uma precisão maior porque tem cortes, tem blocos. Então nesses casos você poderia colocar uma linha para cada bloco, isso já daria uma precisão razoável. Mas se você quer mais ainda, o ideal seria você colocar uma linha para o início de cada bloco e uma para o fim de cada bloco. Lembrando que essas linhas não precisam estar em ordem cronológica, o site consegue se achar desse jeito assim, normalmente. Também vale aqui outras dicas, assim, existem alguns vídeos em que um trecho dele fica muito ruim, ou seja, um trecho está completamente perdido em termos de legenda. E aí nada lhe impede de você colocar várias linhas informando condições naquele trecho apenas e
poucas de outras partes. Isso normalmente vai ajudar bastante esse resync automático aqui. Outra coisa é que você pode tentar aprimorar o seu resultado. Então, se você fez o resync e não achou que está suficientemente preciso, você pode fazer de novo, sugiro, colocando mais linhas. Porém, a minha sugestão é que você, sempre que fizer isso, tente fazer de novo com o seu arquivo original e não com o arquivo que você já fez o resync. Não tem problema fazer isso. Eu apenas, pela experiência geral, parece que dá mais resultado você refazer o resync com as mesmas informações que tinha antes e mais algumas. Sempre vale observar a máxima aqui. Quanto mais linhas você colocar, maior a precisão, e é óbvio que é muito importante que esta observação aqui, ou seja, a observação do tempo certo, a correção, seja a mais precisa possível. Bom, espero ter ajudado. Divirta-se.